Descubra como o amor inesperado por um nerd transformou a vida dela em 30 dias surpreendentes. Marina, uma jovem advogada de 28 anos, dançava freneticamente no olho do furacão que era sua vida. As reuniões intermináveis, a pressão do trabalho, as expectativas da família. Ela se via como um tornado em busca do sucesso, e enquanto seus colegas de escritório faziam piadas sobre a desatenção à vida pessoal, ela se trancava em sua bolha de ambição. Ignorava os convites calorosos de almoços de domingo, onde sua mãe a esperava com o amor transbordando nas receitas da infância. A atmosfera pesada do escritório, dominada por homens que desdenhavam de suas ideias, era o reflexo de um mundo que não a queria ali. E no fundo, Marina sentia que estava perdendo o carinho de quem sempre a apoiou. Uma noite, em um evento corporativo onde os sorrisos eram tão forçados quanto as gravatas no pescoço, algo mudou. Luca, um nerd de cabelo desgrenhado e óculos que brilhavam ao refletir suas paixões, cruzou seu caminho. No meio do barulho ensurdecedor, os olhos tímidos de Marina se encontraram com os de Luca, e um sopro de leveza a envolveu. Para sua surpresa, ele a convidou para um café e, mesmo relutante, algo profundo dentro dela acenou com um sorriso tímido. Ah, aquele café! Cada encontro era como um sopro de ar fresco em sua rotina sufocante. Luca a levava a parques, repletos de risadas e pura descontração. Jogos de tabuleiro e discussões sobre o universo tornaram-se seus novos refúgios. Enquanto isso, no trabalho, o peso da chefe em cima dela era cada vez mais insuportável. Ela, uma mulher forte que se destacava em um mar de homens, lançava suas farpas à Marina, insinuando que sua empatia era um sinal de fraqueza. Quando você se tornar sócia, querida, tudo ficará mais fácil, diziam sua família, com um brilho nos olhos que a pressionava mais a cada dia. Marina estava entre a espada e a parede. O que ela realmente queria? A promoção? Um título? O amor de Luca, fresco como um dia ensolarado? Em uma reunião tensa, um comentário desdenhoso de um colega sobre Luca feriu seu coração como uma lâmina afiada. Aquela ofensa parecia ser mais que um ataque ao seu amor. Era um golpe em sua identidade. Naquela noite, enquanto olhava para o espelho, a imagem refletida parecia uma estranha. O que se havia tornado? Um ser frio em busca de reconhecimento ou uma mulher que poderia sonhar em ser livre? Ao se sentir perdida, lembrou-se dos momentos alegres com Luca, das incertezas que pareciam distância sem fim e da luz nos olhos dele ao falar de suas paixões. Marina então decidiu que precisava se abrir para sua família, mas será que eles a aceitariam com Luca ao seu lado? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o sangue pulsando nas veias, Marina se viu em um dilema. Poderia arriscar tudo por um amor que poderia ser seu verdadeiro sucesso? E o que viria pela frente quando ela finalmente enfrentasse o preconceito no trabalho e na família? O que seria de sua vida a partir de agora? O tempo passou e a expectativa no ar cresceu como um pássaro prestes a voar. Mostrar para todos que ela não precisava se conformar com o que a sociedade impunha era a chave que faltava. E na brisa fresca que entrou pela janela, o futuro parecia ainda mais promissor. Marina sentou-se no sofá, o olhar fixo na tela do celular. Estava prestes a enviar uma mensagem para sua mãe, um gesto que poderia mudar tudo. O coração batia acelerado, como se estivesse em uma corrida. Poderia aquele "Oi, mãe, preciso conversar", abrir um caminho para um novo futuro? Uma parte dela queria gritar, enquanto a outra paralisava por medo da reação. Ela olhou pela janela e viu as pessoas passarem.
Aquelas famílias unidas, as risadas ecoando entre elas, tudo parecia tão distante e desejado. Ser bem-sucedida no trabalho nunca se comparou ao desejo profundo de ser amada e aceita por quem realmente importava. Naquele momento, a pequena luz da tela se apagou, mas a chama da coragem cresceu. Com o dedo trêmulo, começou a escrever. As palavras fluíam de sua mente inquieta, desfazendo-se das amarras que a prendiam. Falar sobre Luca, seu nerd favorito, parecia libertador, como um grito que se tornava uma canção. Quando finalmente pressionou enviar, uma onda de alívio a envolveu, mas o receio ainda a inundava. O que viria depois? Enquanto isso, a rotina com Luca continuava, trazendo um novo propósito para seus dias. Ele a levou para um evento de jogos onde ela se sentia um peixe fora d'água, mas assim que ouviu as risadas e as conversas animadas, seu coração se aqueceu. Ele tinha a habilidade mágica de fazer a vida parecer leve. Claro que ainda havia aqueles comentários maldosos no escritório, como a vez em que sua chefe sugeriu que ela deveria fazer coisas mais úteis quando viu uma ilustração de um jogo que fizeram juntos. Mas a presença constante de Luca era uma vacina contra a amargura, e isso dava a Marina uma nova força. Certa noite, após uma partida intensa de seu jogo favorito, Luca a olhou nos olhos e disse: "Você é incrível do jeito que é, Marina. Nunca deixe ninguém dizer que você não é suficiente." Aquela frase a ecoou como uma sinfonia dentro de seu peito. Não, ela não era apenas uma advogada. Ela era uma mulher capaz de se permitir amar, de viver plenamente e de se abrir para a vulnerabilidade. No entanto, a expectativa sobre sua conversa com sua mãe ainda a rondava. Uma noite, depois de um jantar silencioso, onde a mãe a fitou como se quisesse decifrá-la, Marina finalmente tomou coragem. "Mãe, eu encontrei alguém. Alguém que me faz feliz, que me entende." As palavras saíram como um sopro, mas apareceram pesadas como pedras. A reação de sua mãe foi instantânea. Sua expressão misturou surpresa e dúvida. "Quem é? Ele tem um bom emprego? E o que os outros vão pensar?" O coração de Marina afundou. Era esse o medo que ela temia? O medo de ser mal vista na sociedade, de não se adequar às expectativas familiares? "Eu não quero que a felicidade que encontrei dependa da aprovação dos outros, mãe." As palavras escaparam de sua boca como um grito sufocado. A discussão que se seguiu foi intensa, uma batalha onde sentimentos e expectativas se chocavam. Mas no fundo havia amor. Um amor que podia se transformar. Marina sabia que precisava de tempo para que sua mãe assimilasse tudo. E ali, com uma pesada certeza no peito, percebeu que estava pronta para enfrentar não apenas o olhar da família, mas também o desafio no trabalho. Se havia algo a ser aprendido com Luca, era que se impor com amor próprio poderia quebrar as correntes da insegurança. No dia seguinte, suas mãos tremiam ao entrar na sala de reuniões. Entre olhares afiados, decidiu que não poderia mais ignorar a verdade que ardia dentro de si. O que segurava a respiração era o que ela tinha que dizer. O silêncio estava prestes a ser quebrado e pelo menos uma voz tinha que se levantar. Ao se preparar para se pronunciar, a tensão tomou conta do ambiente e o tempo parecia ter parado. E se de repente esse momento se tornasse um marco, não apenas em sua carreira, mas na forma como ela via a vida? Estaria ela realmente pronta para isso? O olhar de Luca em sua mente a encorajava. A batalha estava apenas começando, mas o amor e a busca pela verdade eram as suas melhores armas. O que viria depois? O ar na sala de reuniões estava denso, como se todos respirassem a expectativa e o medo de Marina. Cada olhar parecia um peso, cada respiração um suspiro sufocado. Ela podia sentir o calor das palmas das mãos, a umidade da ansiedade se acumulando. Conhecia bem aquele ambiente, mas agora era diferente. Agora estava decidida a ser ouvida. Quando finalmente quebrou o silêncio, sua voz soou mais firme do que imaginara. "Eu quero falar sobre a diversidade no nosso ambiente de trabalho." As palavras saíram como um tiro,
e o que parecia ser um instante se transformou em um momento de tensão palpável. Algumas cabeças se voltaram, olhos se arregalaram, como se um feixe de luz iluminasse uma sala há muito esquecida. Encarar sua chefe, que sempre a observou com desdém, foi como encarar um desafio. A diversidade é uma força, algo que devemos celebrar. Eu sou uma mulher no mundo da tecnologia, um lugar dominado por homens. Mas minha história é mais do que isso. Estou aqui para falar do amor que encontrei por outro homem, alguém que me inspira todos os dias. E isso não deve ser motivo de vergonha, mas sim de orgulho. Ela pôde ver uma sombra de desagrado passar pelo rosto da chefe. Mas não importava. O que importava era o que as pessoas ao redor estavam começando a sentir. Murmúrios e olhares de compaixão começaram a surgir entre os colegas. O medo dela parecia estar se dissipando, como um nevoeiro que se desvanece ao sol da manhã. Os olhares de apoio a fizeram sentir-se mais forte. Uma colega que sempre a havia criticado sussurrou para outra ao lado. Ela está arrasando. O coração de Marina acelerou, mas agora era por empolgação. Estava na hora de se libertar. Não preciso da sua aprovação. Meu foco sou eu e meu futuro, continuou, agora com a voz mais alta, como se as palavras quisessem ecoar em todos os cantos da sala. Nos olhos de Luca, ela via o brilho de orgulho. A energia estava mudando, e com ela, a atmosfera. Então, uma voz saiu do fundo da mesa. Era João, um colega que sempre a tratou com respeito. Bravo, Marina! Essa é a verdadeira essência do nosso trabalho. Precisamos de mais pessoas como você aqui. As palavras dele reverberaram como uma sinfonia de apoio. E o mais impressionante, as camadas do medo começaram a se esfumar, dando lugar a uma nova força. Mas a discussão não acabou ali. A chefe de Marina já estava recuperando o controle da situação. Isso é um assunto delicado, e precisamos considerar o que a empresa representava até então. As normas são normas, começou a dizer. Marina, sem hesitar, reafirmou. As normas precisam evoluir, assim como nós. Acredito que a empresa pode se tornar um lugar de inclusão, e não de exclusão. Não só para mim, mas para qualquer pessoa que queira ser quem realmente é. Ela viu as reações à sua volta. Um misto de surpresa, admiração e, em alguns, um vislumbre de reflexão. Seria aquele o momento em que a mudança começaria? Por dentro, a esperança crescera, mas uma parte dela se perguntava se realmente teria força para sustentar aquela batalha. Ao final da reunião, Marina saiu da sala com um peso a menos e uma leveza nova em seu coração. Porém, sabia que ainda havia muito a ser enfrentado. Ao passar pela porta, seu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Luca. Estou orgulhoso de você, meu amor. Você é um exemplo da coragem que todos nós precisamos ter. Aquela simples mensagem era tudo o que ela precisava. Mas logo uma nova preocupação tomou conta. E se a reação de sua mãe se repetisse em outros lugares? À medida que os dias avançavam, Marina se preparava para se deparar não apenas com seu ambiente de trabalho, mas com a sociedade que sempre questionou sua autenticidade. Estava a um passo de realmente se colocar em um lugar onde todos pudessem vê-la de verdade. Seria possível vencer a resistência? O que descobriria ao se abrir para o mundo? Marina sabia que cada dia era uma nova oportunidade para mostrar quem realmente era. Mas a ansiedade a acompanhava como uma sombra. A primeira semana no trabalho, após a reunião, trouxe uma mistura de apoio e resistência. Algumas colegas a cumprimentavam carinhosamente, enquanto outras apenas a olhavam de canto, quase como se pudessem visualizar o rótulo que a sociedade ainda insistia em colar. Na quarta-feira, após um dia exaustivo, ela decidiu sair para um café, buscando refúgio na rapidez do movimento urbano. As luzes da cidade piscavam e o aroma do café fresco a envolvia, mas nada parecia tão doce quanto a lembrança do olhar de Luca. Ele era seu porto seguro. Durante uma videochamada naquela noite, ela se abriu sobre os desafios que estava enfrentando.
A parede de insegurança que vinha construindo parecia desmoronar enquanto suas palavras geravam mais calor do que ela imaginara. Marina, eu sei que você pode, e você vai. Todo mundo tem medo do novo, mas é daí que surgem as melhores transformações. Lembre-se da primeira vez que mexeu naqueles códigos complicados. Você estava assustada, mas perseverou. Ele lembrou, com a certeza dele, uma mistura de amor e convicção. É fácil você falar. Você sempre foi um gênio nessa área. Ela brincou, mas sabia que ele tinha razão. A coragem não era algo que faltava. A transformação que tanto desejava começava dentro dela. Dias se passaram, e no que parecia ser um ciclo interminável de olhares críticos e apoio murmurante, um e-mail inesperado de sua chefe chegou. Era um convite para apresentar sua ideia em um evento de diversidade que a empresa estava promovendo. Algo acendeu dentro de Marina. Aquela era uma chance não só para si, mas para todos que necessitavam de voz. A adrenalina a impulsionou a aceitar sem hesitar. Na noite anterior à apresentação, o nervosismo voltou. O que se esperava de alguém que se atrevia a questionar o status quo? No meio da noite, ao ver a cidade através da janela, lembrou-se de sua mãe, da primeira vez que disse a ela que era diferente. O medo, as lágrimas e a decepção. Mas o que Marina sentia agora era maior do que qualquer resquício do passado. Esse era seu momento. No dia do evento, ela entrou na sala respingada com rostos conhecidos e desconhecidos. O nervosismo a atravessou enquanto tomava seu lugar no palco. "Oi, pessoal", começou, a voz tremendo levemente. Mas à medida que as palavras tomavam forma, sentiu a energia fluindo. "Hoje estou aqui para falar sobre a força da diversidade e o poder do amor. Um amor que não só me transformou, mas pode transformar todos nós." Ela continuou, gesticulando com paixão, compartilhando sua jornada. A cada palavra, olhos brilhantes a acompanhavam, e a sala começava a se encher de sorrisos, risadas e até lágrimas. Era como se cada pessoa ali estivesse se despindo de suas próprias inibições. Marina sentiu-se entre amigos, fazendo-se ouvir a cada segundo. O final da apresentação trouxe uma forte emoção. Ao finalizar, as palmas estrondosas ecoaram. Mas, entre os aplausos, um silêncio sutil assombrava seu coração. O que os que não aceitaram fariam agora? E se o apoio de seus colegas se diluísse no ar como açúcar na água? Mal pôde imaginar a conversa que teria que ter com sua mãe, ainda pendente. E a sensação do desafio agora se misturava a esperança e medo. O que mais precisava enfrentar nessa jornada de transformação? As respostas pareciam mais urgentes do que nunca. Marina saiu do palco com uma mistura de euforia e apreensão. As palmas ainda reverberavam em sua mente, mas a sensação de vulnerabilidade não a deixava em paz. Respirações profundas, ela tentou encontrar um ponto de equilíbrio entre a alegria da aceitação e o peso da rejeição que poderia vir a seguir. Assim que chegou à mesa, viu algumas colegas trocando olhares. Um deles era de apoio, enquanto o outro era carregado de desconfiança. "Você realmente acredita nesse amor de que você falou?" Uma voz cortou o ar. Era Júlia, uma colega conhecida por sua franqueza. O questionamento não era apenas sobre amor, era um teste da própria coragem de Marina. "Eu acredito, sim", respondeu mais firme do que esperava. "É isso que nos move, não é? O amor, a aceitação. Esse é o fundamento da diversidade." A conversa ao redor da mesa esfriou. O desejo de apoio que ela tanto buscava parecia escapar entre os dedos. As expressões eram indecifráveis, e o tremor de insegurança tentou invadir seu espírito novamente. Ela decidiu se afastar um pouco da mesa, buscando um canto do salão. Um lugar onde pudesse respirar sem ser analisada. O evento ainda continuava, mas sua mente girava com novos desafios. Uma proposta ou seria uma provocação? Precisava ter uma conversa sincera com sua mãe. Poderia ser a chave para a aceitação que tanto desejava. À medida que a noite se encerrava, Marina sentiu um toque no braço.
Era Lucas, seu amigo e confidente. Você foi incrível lá em cima. Estou tão orgulhoso de você. Obrigada. Mas e agora? O que vai acontecer com os que não apoiam? Você achou que foram todos sinceros? A insegurança escapava em forma de palavras. Você sabe que a mudança leva tempo. Às vezes é preciso deixar que as pessoas processem. E se não aceitarem? O importante é que você se manifestou, deu um passo à frente. Isso já faz a diferença. Ele confortou, segurando seu olhar com firmeza. Marina inspirou profundamente, tentando absorver suas palavras. Mas a imagem da mãe, com seu olhar crítico e decepcionado, não saía da sua cabeça. E se ela não me aceitar como eu sou? E se ela nunca conseguir entender? Questionou, sua voz quase em um sussurro. Lucas não tinha uma resposta fácil. Ele sabia que a relação dela com a mãe era complexa, cheia de críticas silenciosas e expectativas não ditas. O que posso te dizer é que você é suficiente do jeito que é. Sua mãe vai ter que enxergar isso em algum momento. Naquela noite, sob o brilho da cidade iluminada, Marina sentou-se em seu sofá, refletindo. Pegou o celular e escreveu uma mensagem para sua mãe. Olá, mãe. Tenho algo importante para te contar. As palavras dançavam na tela. Na verdade, ela não sabia o que diria, mas sabia que precisava iniciar essa conversa. O medo de possíveis rejeições bateu à porta, mas um pequeno fio de esperança a impulsionava. Um sinal de notificação a tirou do devaneio. Era uma conexão inesperada. Um e-mail de um grupo de apoio à diversidade que a convidara para um encontro. O convite não poderia ter chegado em melhor hora. As sinapses em sua mente começaram a se acender. Essa era uma chance de se cercar de pessoas que entendiam seu caminho. As horas se passaram, e o sono não chegou. Marina pensou em suas amigas que a apoiavam, naquelas que não, e também na própria mãe. O que mais havia entrelaçado sua jornada? A mudança poderia estar a poucos passos adiante. Enquanto se deitava, pensou em quanto tempo levaria até que sua mãe entendesse todas as nuances de sua luta. Porém, também sentiu que, por mais desafiador que fosse, não estava sozinha. Lembrou-se do amor que a cercava. Na noite silenciosa, Marina fez uma promessa a si mesma. Não desistiria. Precisava desvendar o caminho que a levaria a uma nova versão de si mesma. Mas o que mais desafiador ainda estava à frente. Com um único desejo pulsante no coração, ela se perguntou: estaria pronta para mudar não só a si mesma, mas a história que compartilhava com sua mãe? Essa resposta despertava muitas possibilidades ainda não exploradas. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma mistura de ansiedade e determinação. O sol entrava pela janela, aquecendo seu rosto, mas seu coração estava gelado. Lembrou-se da mensagem que havia enviado para sua mãe e se pegou pensando em como a resposta poderia mudar tudo. O que se passaria na cabeça dela? Um aperto de estômago a acompanhava enquanto ela se levantava e preparava um café. Enquanto a água fervia, decidiu olhar o celular. Nenhuma notificação. O vazio daquela tela pareceu a fazer ecoar em seus pensamentos. O que dizer? Como iniciar uma conversa tão delicada? O café já estava pronto, mas a imagem da mãe a deixou sem apetite. Marina pôs a xícara sobre a mesa e saiu para caminhar. Era preciso espairecer. Na calçada, o movimento da cidade começava a crescer. Pessoas indo e vindo, algumas com sorrisos, outras com semblantes fechados, mas quem era ela para julgar aqueles rostos anônimos? A ideia de se abrir para sua mãe parecia muito mais assustadora do que encarar o público daquela noite. A caminhada trouxe um pouco de alívio, mas não o suficiente para apagar o nó que se formava em sua garganta. Voltando para casa, a mensagem de Lucas ressoava em sua cabeça. Você é suficiente do jeito que é. Havia algo de poderoso nessas palavras. Enquanto pensava, viu um anúncio colado em um poste. Encontro sobre aceitação e diversidade. Contamos com sua presença. Algo dentro dela pulsou. Era hora de buscar apoio, de se conectar com pessoas que viviam experiências semelhantes. Após algumas horas de hesitação, lá estava ela,
vestindo uma blusa simples e um jeans confortável, sentada em uma mesa no café onde o encontro aconteceria. O ambiente estava cheio de rostos desconhecidos, mas, ao mesmo tempo, conhecidos. Estava na casa de amigos e desconhecidos, numa luta que também era a dela. As conversas fluíam em torno de histórias de amor, aceitação e, em alguns casos, rejeição. Todos estavam ali por um motivo: buscar apoio e compreensão. Mesmo com o coração acelerado, Marina se sentiu um pouco mais leve. A cada relato compartilhado, sentia que suas inseguranças eram menos pesadas. E quando alguém iniciou um debate sobre como as famílias podem ser um desafio, a sala pareceu se aquecer. As verdades doloridas, mas necessárias, começaram a sair. Meus pais nunca aceitaram meu jeito. Sempre me disseram como eu deveria ser, uma mulher falou, e a empatia tomou conta do ambiente. Mas encontrei forças em mim mesma. A aceitação começa de dentro, antes de tudo. Marina virou-se para ouvir melhor e algo dentro dela se abriu. A ideia de mudar a perspectiva da outra pessoa, de talvez tentar construir um caminho diferente com sua mãe, começou a fazer sentido. E se ela falasse sobre suas esperanças e medos, em vez de se limitar a um rótulo? A ideia de ser honesta poderia ser uma experiência transformadora. Depois de algumas horas, Marina se sentiu pronta para levar aquela energia nova para casa. Uma convicção surgia. A conversa com a mãe não era apenas sobre aceitar sua verdade, mas também sobre aceitar a verdade que a mãe poderia ter. Se sua mãe não a entendesse, poderia haver um caminho em que ambas tentassem se descobrir uma à outra. Quando já estava no caminho de volta, a notificação de uma mensagem a surpreendeu. Era da mãe. "Oi, filha, recebi sua mensagem. Podemos conversar?" O coração de Marina disparou. Inesperado, mas era uma abertura. Seria esse o momento decisivo? Aquela conversa que poderia mudar tudo? Mal sabia ela que, ao se preparar para esse diálogo tão esperado, outras verdades surpreendentes estavam prestes a surgir. O que mais a mãe poderia revelar? Um novo desafio se aproximava, e a vida não esperava. Marina respirou fundo antes de tocar na porta de casa. O aviso da notificação ainda ecoava em sua mente. A mensagem simples, mas poderosa, parecia carregar um peso imenso. "Podemos conversar?" Uma mistura de esperança e medo a envolvia, enquanto ela imaginava todas as possibilidades daquela conversa. Ao abrir a porta, o cheiro de comida caseira a atingiu em cheio. Sua mãe estava na cozinha, e o som de panelas quebrava o silêncio acolhedor do lar. O cenário era familiar, mas hoje tudo parecia diferente. Caminhando lentamente em direção à cozinha, Marina se sentiu como se estivesse prestes a entrar em um território desconhecido, onde cada palavra poderia mudar suas vidas irreversivelmente. "Oi, filha." A mãe sorriu, mas havia um brilho diferente em seus olhos, talvez um traço de preocupação. "Recebi sua mensagem. Estou um pouco confusa, mas quero entender." Marina sentiu o coração acelerar. Era a hora. "Mãe, eu sinto que precisamos ter uma conversa sobre mim, sobre quem eu sou." A voz dela tremia, mas a determinação a sustentava. A mãe a fitou, a expressão suave mas atenta, esperançosa de que a conversa não desgastasse o amor entre elas. "Claro, querida, estou ouvindo." A mãe deixou a colher de lado e se virou totalmente, pronta para escutá-la. Marina começou a compartilhar seus medos, suas inseguranças e pediu compreensão. Lembrou-se de tudo o que ouvira no encontro, a necessidade de ser verdadeira, não só com os outros, mas com ela mesma. "Eu só quero que você saiba", disse, "que não estou mudando. Apenas estou me permitindo ser quem eu realmente sou." O silêncio preenchia o espaço entre elas. Era um silêncio pesado, mas não opressor. Faltava apenas uma centelha de entendimento. A mãe respirou fundo, como se estivesse organizando as ideias na cabeça. "Eu só quero que você seja feliz, mas é difícil para mim entender. Eu venho de um tempo diferente", admitiu. A confissão da mãe trouxe à tona todo um universo de sentimentos que Marina não tinha considerado.
Um pesar por tudo o que a mãe podia ter vivido, suas próprias batalhas internas. Eu sei, mãe, e eu quero que a gente caminhe junto. Estou aqui para te mostrar quem eu sou e espero que possamos descobrir isso juntas. A tensão na cozinha começou a se dissipar. A realidade da conversa era clara. A verdade era um caminho de mão dupla. Elas duas tinham coisas a aprender e uma vida inteirinha de histórias ainda a explorar. Muito bem, Marina, a mãe disse com um sorriso sincero. Estou disposta a tentar. O coração de Marina a disparou. Aquela era a primeira vez que sentia que, talvez, as barreiras entre elas começassem a cair. Mas como um eco das inseguranças que as cercavam, a mãe fez uma pergunta que fez todas as esperanças de Marina balançarem. E se, ao aceitar você, eu também tiver que encarar coisas em mim que eu não quero? A incerteza na voz dela tomou conta do espaço, e o nó na garganta de Marina reapareceu. Como poderiam, juntas, enfrentar as verdades ocultas de uma vida que se desenrolava em tantas cores? Se por um lado a conversa começa a se abrir como um campo fértil de entendimento, por outro, traz à tona as dúvidas pessoais que ambas guardavam. Marina olhou nos olhos da mãe e sentiu que ali, naquele momento, estavam prestes a entrar em um território que poderia ser libertador, mas que também poderia ser doloroso. E se a revelação da mãe fosse mais impactante do que ela imaginava? A sensação de que o diálogo estava apenas começando a se formar resultou em um novo aperto no peito. O que mais poderia surgir daquela conversa? As palavras da mãe poderiam abrir uma porta ou fechá-la novamente para sempre. E aquela simples pergunta ecoava. Até onde iriam juntas, dispostas a se abraçar nas verdades mais profundas? Marina sentiu o coração disparar com a pergunta da mãe, um misto de ansiedade e expectativa pulsando em suas veias. Ela sabia que aquela conversa poderia levá-las a um lugar desconhecido e, ao mesmo tempo, revelador. Mas o que seria essa verdade que estava submersa nas memórias da mãe? É difícil, a mãe começou, parecendo perdida em seus pensamentos. Eu cresci em um mundo onde ser diferente era rejeitado. A maior parte da minha vida foi sobre se encaixar, sobre o que os outros esperavam de mim. Marina percebeu o peso daqueles sentimentos, como se cada palavra carregasse a respiração de décadas. Ela se lembrou de tantas vezes em que sentiu que não se encaixava, mas nunca imaginou que a mãe pudesse ter lutado da mesma forma. Mãe, você nunca me contou isso. Eu sempre achei que você fosse forte e que nada pudesse te abalar. Às vezes a força vem do silêncio, e não é fácil se abrir. Fui ensinada que deveria ser perfeita, fiel à tradição, e agora tudo isso está mudando na nossa relação. A mãe confessou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E isso me assusta. O ambiente estava carregado de emoção. Marina sentiu a conexão se fortalecer, como se um laço invisível estivesse entrelaçando os corações delas. Mãe, não precisa ter medo de mim. Eu só quero que você saiba que isso não muda quem você é para mim. Você é e sempre será minha mãe. Mas, assim como você, eu também estou tendo que enfrentar minhas verdades. Nesse momento, um silêncio profundo se estabeleceu entre elas. Era um momento de reflexão. As palavras, por mais simples que fossem, agora dançavam no ar, criando uma atmosfera densa de vulnerabilidade e amor. E se, ao me aceitar, você se permitir sentir todas as emoções que tentou evitar? Marina sugeriu, sua voz ecoando suavemente. Seria um peso mais leve? Podemos ir juntas, se você quiser. A mãe respirou fundo e sorriu com tristeza, como se estivesse visualizando um caminho que há muito estava escondido. Quem sabe? Às vezes, só precisamos de coragem para olhar para nós mesmas e seguir adiante. A conversa fluiu como um rio que vai desaguando em mares desconhecidos. Marina descobriu que parecia mais fácil compartilhar suas experiências, seus anseios e, principalmente, seu amor por ser quem realmente era. E à medida que cada revelação era feita, o ambiente ao redor parecia ficar mais leve. Mas a mãe, mais uma vez, desafiou o cenário. Por outro lado, Marina,
Enfrentar a verdade pode ser muito doloroso. E eu não sei se estou pronta para isso. O coração de Marina apertou ao ouvir isso. A dor e o medo voando pela atmosfera eram palpáveis, mas havia algo mais forte em meio ao nevoeiro. A esperança. Eu estou aqui, mãe. Não importa o que você precise enfrentar. Estamos juntas nisso. Podemos lidar com a dor se isso for necessário. O amor é maior que o medo. A mãe olhou nos olhos da filha, e naquele instante, algo mudou. Era como se um novo entendimento começasse a florescer entre elas. Mas, mesmo assim, havia um abismo a atravessar. O medo continuava lá, paralisante. Marina, a mãe começou hesitante. E se o que você descobrir sobre mim acabar mudando tudo? E se eu não for a mãe que você sempre quis? Mas e se você for ainda melhor? E se a verdade nos aproximar mais do que nunca? Marina respondeu com um brilho de coragem nos olhos. A mãe sorriu, percebendo que estavam em um cruzamento. Então vamos, filha, vamos descobrir. No entanto, antes que pudessem seguir em frente, o telefone tocou, interrompendo o momento de conexão. O olhar da mãe se tornou um misto de curiosidade e preocupação. Quem será agora? Marina hesitou, seu coração acelerando. E nesse instante, uma nova onda de ansiedade tomou conta dela. O conteúdo daquela ligação poderia mudar tudo. E quando a mãe atendeu, Marina sentiu que a verdade poderia esperar um pouco mais. Contudo, tudo poderia desmoronar em um instante. O que essa ligação traria? A busca por compreensão estava apenas começando, mas novos desafios estavam prestes a surgir. O olhar da mãe se fixou no celular enquanto ela obedecia ao chamado do aparelho. A voz do outro lado era familiar e ainda assim distante, como um eco de memórias que ela preferia deixar no passado. Marina, com o coração na garganta, tentava decifrar a expressão da mãe, que mesclava surpresa e apreensão. Oi, Isabela. A mãe começou, sua voz embargada e cautelosa. A menção do nome a atingiu como uma corrente elétrica, provocando um arrepio na espinha de Marina. Quem era Isabela e por que o tom da mãe mudava a cada palavra? Eu não sei se isso é uma boa ideia. A frase veio carregada de hesitação e Marina se perguntou que segredos estavam do lado de lá, esperando para ser revelados. O que mais essa ligação poderia trazer à tona? O ambiente ao redor parecia estagnar. O cheiro do café que ferveu há alguns minutos se misturava ao ar pesado de expectativa. Marina observava a mãe, percebendo os detalhes do rosto que sempre estivera ao seu lado, mas que agora parecia uma máscara de 1000 emoções. A conversa prosseguiu, e embora não pudesse ouvir os sussurros do outro lado, a expressão da mãe contava uma história diferente. Uma história que talvez explicasse o que ela estava tão relutante em dividir. Os momentos em que ela se perdia em seus pensamentos, as lembranças que pareciam ferir mais do que curar, tudo isso começou a fazer sentido. Mãe, quem é Isabela? Marina não resistiu. Precisava saber. Ela é alguém do meu passado. A mãe hesitou, fixando o olhar no infinito como se visse as memórias se desenrolarem à sua frente. Ela foi importante para mim, em um tempo em que eu tentava descobrir quem eu realmente era. Marina sentiu um nó se formar na garganta. Uma onda de emoções desconhecidas passou por seu corpo. Isabela não era apenas uma amiga, mas alguém que havia moldado a sua mãe. Quem ela era? O que havia acontecido entre elas? A mãe parecia estar lutando contra um turbilhão interno. Por um momento ela fechou os olhos, como se estivesse coletando toda a força necessária para compartilhar. Eu me afastei dela, me escondi na vida que me impus, mas agora, eu não sei se posso ignorar nosso passado. Marina observava, sentindo o mundo à sua volta desmoronar e renascer ao mesmo tempo. O amor, o medo, a saudade, tudo estava interligado em uma teia invisível de histórias não contadas. Ao longo da linha, ainda havia algo mais. Alguém que a mãe poderia ter perdido para sempre. Vai ser difícil, não é? Marina falou, agora mais para si mesma do que para a mãe.
Descobrir a verdade requer coragem, de ambos. A mãe soltou um suspiro profundo, suas mãos trêmulas, segurando o celular. Eu não sei se estou pronta, Maria. E se eu me decepcionar? E se Isabela não for mais quem eu lembro? Mas, e se ela for? E se reencontrá-la for uma forma de você se libertar? Podermos ser ainda mais fortes? A esperança dançava nas palavras de Marina como um fio brilhante que ligava duas almas. A mãe pareceu refletir sobre isso. A porta dentro dela estava entreaberta e o medo e a curiosidade discutiam ferozmente sobre o que fazer a seguir. Com um gesto hesitante, ela desligou a ligação e voltou-se para Marina. Você está certa. Pode ser o momento mais importante da minha vida. Mas antes que pudessem processar a nova revelação, o telefone tocou novamente. Ambas vibraram com a expectativa, um novo ciclo de emoções prestes a começar. A mãe olhou para o display e seu rosto ficou pálido. O que é isso? Marina viu o olhar que une medo e curiosidade, e seu coração parou. A conversa que estavam prestes a ter poderia mudar tudo. Ambas se prepararam para o que estava por vir, sem saber que essa nova ligação traria à tona segredos que poderiam definir o rumo de suas vidas. Mais uma vez, o futuro desconhecido se estendia à sua frente, integrando-se a um presente que já era intenso o suficiente. O que a verdade agora reservava para elas? O telefone continuou a tocar, ecoando como um sino de urgência no ar pesado da cozinha. A mãe hesitou, e com um gesto hesitante, olhou para Marina por um breve momento. Era um olhar que misturava medo e expectativa, enquanto seus dedos ainda tremiam ao segurar o celular. Você vai atender? Marina perguntou, a voz baixa, mas com um misto de curiosidade e apreensão. Com um muxoxo, a mãe finalmente decidiu atender. Alô? Isabela? A voz era suave, mas carregada de expectativa. Marina, com o coração disparado, não conseguia desviar o olhar. A conversa que se desenrolava do outro lado da linha parecia carregada de segredos que poderiam mudar tudo entre elas. O que mais sua mãe guardava? Os olhos dela vagavam pela cozinha, como se buscassem respostas nas paredes que sempre foram familiarmente seguras. Eu pensei que nunca mais ouviria sua voz. Marina conseguiu escutar a mãe dizer, e seu coração apertou. As memórias do passado pareciam emergir em forma de perguntas e diálogos não resolvidos. Com o telefone entre as mãos, Marina finalmente decidiu se sentar e ouvir. Aquela revelação não era apenas sobre o passado da sua mãe, mas sobre a vida que elas compartilhavam e o futuro que estavam moldando. É difícil. Eu sei que me afastei e que as coisas mudaram, mas você ainda é uma parte importante de mim. A mãe continuou, enquanto uma brisa fúnebre atravessava a sala. As palavras pareciam pesadas, mas dentro delas havia uma luta por entendimento, um anseio por conexão que reverberava entre mãe e filha. Quem é Isabela? A pergunta escapuliu dos lábios de Marina, mal conseguindo se controlar. O mistério que a envolvia, a ligação que poderia explicar tantas vírgulas na história de sua mãe, lançou uma nova luz sobre todas as inseguranças que sempre sentiu. Isabela foi meu primeiro amor, a mãe revelou. As palavras flutuaram no ar como um suave perfume de rosas e também como uma facada, cortando o silêncio da sala. Ela me mostrou quem eu realmente era, mas por causa da pressão da sociedade e família, acabei me afastando dela e de mim mesma. As lágrimas brotaram nos olhos da mãe, e por um momento ela parecia uma mulher diferente, vulnerável e corajosa. Marina ficou em choque por um instante. O amor da mãe por outra mulher, o silêncio que sempre a envolveu parecendo finalmente fazer sentido. Mãe, isso é tão poderoso. Você nunca me contou. Eu tinha medo. Medo de ser rejeitada. Medo de que você me visse como fraca. A necessidade de ser perfeita sempre esteve diante de mim. A mãe soltou um suspiro pesado, como se um peso fosse removido de seu peito. Mas precisamos encarar isso, mãe. Mesmo que doa. Isso pode acabar com tanto sofrimento. Marina respondeu,
embora sentisse que o nó em sua garganta não diminuía, mas lutava com determinação para que a verdade delas começasse a emergir como um botão de flor prestes a abrir. Após alguns minutos de silêncio, a mãe finalmente desligou a ligação e se virou para Marina, lágrimas nos olhos. Você está certa. Só precisamos do amor para nos libertar, mas o medo já me prendeu por tempo demais. O coração de Marina disparou. Um momento inesperado de transição começava a se formar. Uma nova conexão estava se formando entre elas, uma que não deveria ser restrita pelas palavras de antes. Se formos enfrentar isso juntas, se você estiver disposta, eu posso te ajudar, ela disse com um brilho no olhar, abraçando a nova dinâmica que pululava no ar. Como posso fazer isso? A mãe perguntou, com os olhos cheios de esperança. A incerteza ainda dançava em torno delas, mas agora parecia acompanhado de um novo desejo de enfrentar os desafios. Vamos falar sobre isso. Vamos buscar juntas a ajuda que precisamos. Eu já encontrei um grupo de apoio. Vocês dois podem se encontrar se for isso que você deseja. Marina sugeriu com um calor inesperado nas palavras. O amor de seu coração por Isabela reverberava como um eco nas vontades de uma mulher que havia lutado para dar voz a seus sentimentos. A mãe a olhou com um mix de gratidão e surpresa. Você seria capaz disso? Sim, mãe. Você não está sozinha nisso. Viver a verdade de quem você é tudo o que quero para você. Só que juntos podemos encontrar o caminho. Depois de um silêncio que parecia um mar de incertezas, a mãe assentiu. As duas se abraçaram com um aperto que trazia paz. Como se finalmente as barreiras estivessem quebradas e um novo lar se formasse entre elas. Os desafios pela frente ainda seriam muitos, mas a certeza de que estavam seguras uma na outra carregava um peso diferente. Um sino tocando em suas vidas. Nesse novo dia, Marina viabilizou um futuro em que a aceitação não teria certificações, nem marcos, mas corresponderia ao amor que florescia a cada passo. O amor de Isabela, de sua mãe, e o que ela própria se permitia sentir. O que se desenharia ainda poderia surpreendê-las, mas agora existia uma abertura envolta na empatia. Era a hora de unirem forças para lutar por todos que também viviam suas batalhas em silêncio. O amor transformava, e o reencontro de sua mãe com a verdade era apenas o início de um novo capítulo. Um capítulo onde aceitação e liberdade se entrelaçavam em um nó que não precisaria ser desfeito nunca mais. Não deixe essa história acabar apenas aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like neste vídeo para alimentar o algoritmo e para que possamos continuar trazendo mais relatos inspiradores. Comente suas reações e teorias sobre esse final tocante e compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que também precisam ver esta conclusão. Isso é um chamado. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.